versículos, depois nós vamos concluir com um cântico de louvor. Eu quero convidar você a abrir Salmo 78, versículo 3 e 4. Salmo 78, versículo 3 e 4. Eu quero trazer uma terrível informação para você. Terrível, muito ruim, enquanto você está abrindo a Bíblia ou o seu celular. A informação terrível que nós precisamos ser avisados, lembrados, é que a sua família, seja você um sexagenário, seja você avô, seja você um jovem, um pai, bem recém-casado com crianças, ou ainda você nem tenha filhos e pretende ter, a sua casa está há uma geração para virar um grupo de ateus. Uma geração transforma uma família cristã em uma família cética, de incrédulos, de ateus, de negadores da fé. E há uma pressão enorme para que isso aconteça nesta geração, a geração que nós estamos vivendo. Há uma pressão enorme para que os seus netos se tornem ateus. Ou, se não forem ateus, sejam religiosos apáticos, que apenas têm uma tradição religiosa, mas que mantenham isso num âmbito privado, dentro de casa, e tão somente em casa. Eu não sei se isso causa arrepios em você, pavor em você. A mim causa desespero, pavor, preocupação, de saber que a próxima geração minha, e pode ser que eu nem esteja aqui para ver isso, corre o risco de se tornar composta de pessoas que negam a realidade de Deus como Criador e de Jesus como Senhor. Você compreende isso? Esta igreja corre o risco de, em uma geração, perder a ocupação destes bancos. Porque isso tem acontecido em muitos lugares do mundo, onde templos bonitos, que abrigaram multidões, se transformaram em boates, em hotéis, em apartamentos, em lojas, em oficinas de carro, como eu já vi muitas vezes. E perto da igreja que nós frequentávamos lá na Inglaterra, havia 4 templos, num raio de 800 a 600 metros de igrejas, uma delas que ficava numa esquina, quebrou as paredes laterais, arrancou os vitrais lindos que tinha lá e tornou-se entrada para os veículos numa borracharia, numa loja de pneus. Inacreditável. Mas esta é a realidade. Esta é a realidade. Então, agora que nós estamos só adultos aqui, eu quero trazer uma palavra rápida, mas muito objetiva, clara, para você não deixar de sair daqui. Você não pode sair daqui sem ficar preocupadíssimo com esta realidade. Por isso o salmista, nesses 2 versículos, no Salmo 73, um salmo grande, extraordinariamente com uma palavra de ânimo e fé, diz assim para nós, no versículo 3 e versículo 4 do Salmo 78, o que ouvimos e aprendemos e o que nossos pais nos contaram, não encobriremos dos nossos filhos, contaremos à próxima geração os louváveis feitos do Senhor e o seu poder e as maravilhas que fez. Eu quero perguntar a você agora, você convive em alguma esfera dentro da sua família com pessoas mais novas que você? Pode ser filho, neto, sobrinho, pode ser um irmão,
Todo mundo tem alguém mais novo aqui na família? Todo mundo? Levanta a mão, quem tem? Todo mundo tem. Essa é a geração que a Bíblia está se referindo. A Bíblia não está se referindo, e no Novo Testamento esta referência é clara, não apenas à geração biológica, não apenas os nossos filhos, mas a todas as pessoas que de alguma maneira podem ter um impacto acerca do nosso testemunho. O texto está nos dizendo, e é tão simples, é tão óbvio, o que ouvimos e aprendemos. Sabe por que às vezes, mais rapidamente, rápido assim, a geração mais nova deixa o caminho dos seus pais ou dos seus avós? Porque o que é comunicado não é vida, é apenas conhecimento. Essas crianças que memorizaram este versículo, Salmo 119, versículo 11. Se elas ficarem apenas no racional e cognitivo, se elas não assimilarem na hora que estiverem em casa, o que significa guardar a tua palavra no coração para não pecar contra ti, na prática, elas não farão ligações da realidade da Bíblia, dos princípios e valores do Evangelho com a vida. Isso é religiosidade e não relacionamento com Deus. Esse é o problema que leva, e já levou inúmeros filhos a se afastarem dos caminhos de Jesus, porque não há pontes ligando os princípios eternos da palavra de Deus, os versículos bíblicos, o conhecimento da palavra, a memorização de versículos com a vida. Com a vida. Não se conversa como é que essa verdade se aplica à minha vida, porque esse pai, essa mãe, cujo filho memorizou um versículo, ele não sabe e não se preocupa e não quer aprender como fazer com que esta verdade memorizada se torne prática. E na hora que esse filho apresenta um coração rebelde, desobediente, ele não sabe dizer: filho, espera aí, nós aprendemos esse versículo que diz guardar a palavra no coração para não pecar o que é pecado, e os pais não fazem isso e não sabem fazer, e não querem se dedicar a essa tarefa. Então eu quero dizer a você, pai, agora você, deixa eu dar uma palavra para você, pai, homem, você é o homem da casa. Ou você toma essa responsabilidade nas mãos, ou nós tomamos essa responsabilidade nas mãos, de falar para a nossa geração mais nova, podem ser filhos de 30, 40 anos, ou de 30 semanas de vida, não importa. Mas dizer para essas que pertencem a outra geração, o que significa estar submisso à autoridade do Senhor Jesus. Você tem que tomar isso nas mãos, esta rédea nas mãos, e dizer: isto pertence a mim, eu vou dar conta dessa responsabilidade. Amém, irmãos? Isso dá trabalho, isso exige dedicação, exige aquela hora que você está sentado lá no sofá, que você está querendo descansar, e você precisa ir lá orar com o seu filho, adolescente, jovem, criança, não importa. É responsabilidade paterna fazer isso. Mas eu quero dizer a você, mãe, se o seu cônjuge não está dando conta disso, você tem a autoridade e o poder do Espírito Santo para fazer essa tarefa. Porque às vezes isso não está acontecendo na sua família. Não deixe que isso passe sem que ocorra. Não deixe isso passar, não deixe esse tempo passar, porque Deus dá a você capacitação para realizar essa tarefa. Avós,
Deixa eu dar uma palavra para os avós aqui. Para você, vovó e vovô. Levante-se, lute pelos seus netos. Dobre os seus joelhos. Levante de madrugada. Não pense que isso é responsabilidade dos seus filhos, adultos que geraram esses netos, apenas. Porque a Bíblia não desconecta a voz dos seus netos. A Bíblia chama todos para uma aliança. Uma aliança. Lute pelos seus netos, avó, levante-se. E se você não tem netos, adote algumas crianças para você lutar por elas. Irmãos, é inadmissível, deixa eu dizer uma coisa, eu estou terminando. É inadmissível numa igreja querermos ficar cada um no nosso espaço privado. Isso não é igreja. O que eu quero dizer com isso? Se eu vejo, se Deus dá para mim ou para você o entendimento de uma circunstância, se você percebe que alguma coisa não está boa, não está bem na vida de outra criança, que não é da sua família, é neto de outro homem da igreja, é filho de um outro casal da igreja, não é seu filho. Você e eu não podemos nos calar e dizer isso não compete a mim, porque se eu for falar com essa pessoa, ela não vai aceitar o que eu vou dizer para ela. Pode gerar um problema. Se você for falar, e se eu for falar com amor, pode ter certeza, debaixo de oração, de um tempo preparado por Deus, pode ter certeza que vai dar certo. Vai dar certo. Você vai ser uma bênção de apoio, porque você vai chegar não com julgamento, mas você vai chegar com a mão estendida e dizer, eu sei como é difícil hoje em dia criar uma criança, ensinar um adolescente. Você compreende isso, irmãos? Igreja, não vivemos isolados nas nossas esferas. Por isso nós temos essa banqueta aqui com 3 pés, não é, solidamente ajustada, para que nós ajudemos uns aos outros. Isso não é sociedade sem Deus, isso é só na igreja que você vai encontrar. Só na igreja. Assim como você pode ajudar um casamento, assim como você pode ajudar uma pessoa sozinha e ser uma bênção na vida dela. Porque geração não é apenas que sai da nossa genética, geração são as pessoas que estão ao nosso lado, que fazem parte da nossa família espiritual. Amém, irmãos? Você tem uma família, nós somos responsáveis pela nossa família. Isso aqui, irmãos, é só decoração. Nós não queremos que a nossa igreja viva de decoração e eventos bonitos, como foi a EBF. Mas tem que ter raiz, tem que ter dedicação, empenho. E é lá na célula que você vai saber que aqueles irmãos que estão ali, aquelas famílias, aquelas mulheres com quem você convive, às vezes sozinhas para criar os filhos, ou aqueles homens, ou aqueles idosos, eles são parte da sua família. Amém? É com estes que você vai se envolver. Você não vai ter responsabilidade de se envolver com todas as pessoas, mas há um círculo que Deus põe ao seu lado, ao meu lado, para dizer, eu estou orando por você, porque eu sei da sua luta. Às vezes quando a gente vê alguém tendo a dificuldade, a infelicidade, a tristeza, não é porque ninguém planeja e quer isso, mas de um divórcio, ao invés da igreja chegar perto e junto e dizer, olha, eu não sou padrinho nem madrinha da sua filha, do seu filho, mas eu vou orar todos os dias por você, eu vou caminhar com você, e se você precisar de qualquer momento de apoio, conte comigo. Ao invés de fazermos isso, afastamos a pessoa de nós. Ou quando tem um filho que está num período de rebeldia, de desobediência, uma criança que não faz
não é aquela criança modelo de submissão aos seus pais. O que nós fazemos? A cana, quando está quebrada, nós quebramos mais ainda, ao invés de colocá-la em pé. Isto é, a pessoa, quando está quebrada, nós temos que reabilitá-la, erguê-la e gerar um ambiente onde ela possa florescer novamente. É isso que nós fazemos como igreja. E assim contamos os louváveis feitos do Senhor. A pessoa vai ver e vai dizer: essa igreja eu quero fazer parte, porque aqui há um ambiente de família espiritual. Amém? A sociedade, irmãos, quer ver isso. Esse tipo de igreja. A sociedade está enfastiada de religiosidade. Ela não precisa e ela não deve ser alvo de exposição religiosa, porque ela não precisa disso. Mas ela precisa de uma comunidade onde, de fato, a pessoa de Jesus é honrada e os seus filhos e irmãos de Jesus se ajuntam e se amam e se apoiam. Amém? Você quer ser alguém assim? Essa igreja vale a pena. Essa igreja, dessa maneira, vale a pena. E se tem eventos bonitos como esse, que bom. Se serve para atrair alguém e cativar alguém pelo olhar, pelo som, pela organização, amém. Mas nós não queremos ser conhecidos como uma igreja organizada, como uma igreja que cuida de criança. Nós não estamos aqui para cuidar de criança, nós estamos aqui para abençoar famílias, para cuidar uns dos outros. Você pode dizer amém a isso? Vamos ficar em pé e vamos orar? O Ministério de Louvor vai vir aqui à frente. Abaixe sua cabeça. Vamos agora consagrar dízimos, ofertas. Estamos terminando o culto. Queria orar com você. Orar por você, orar por nós. E colocar a nossa vida diante do Senhor. Diante de Deus. Quero pedir que você pegue na mão do seu familiar que está aí. Se você está perto de um familiar seu, que você pegue na mão, abrace essa pessoa. E se ofereça agora para o Senhor, para a sua casa ser uma casa que gera acolhimento, amor. Para que você não cuide apenas dos seus filhos, mas você abençoe os outros filhos, que às vezes não estão recebendo o que deveriam dos seus pais. Que você abra o seu coração para ser usado por Deus. Você, mãe, abra o seu coração para ser mãe de outras crianças, para ser apoio para outras mães. Você, pai, converse sobre situações de conflito, de dificuldades na vida dos seus amigos aqui da igreja. Pergunte o que é que essa pessoa precisa que você ore. Seja uma bênção. Ofereça-se diante do Senhor para abençoar as gerações. Para que daqui a 10 anos, daqui a 20 anos, nós não sejamos atingidos na nossa alma, no nosso coração, de tristeza por vermos uma geração que abandonou os caminhos do Senhor. Talvez hoje haja pessoas aqui de uma geração que abandonou o caminho do Senhor, que faz muito tempo que não se rededica, que não se reconsagra a Deus. Se Deus trouxe você aqui hoje é para isso. Para você voltar e reassumir compromissos de amor, de submissão, de fidelidade ao Senhor, na sua casa. Quanto tempo faz que você não ora com a sua família, com a sua esposa, com os seus filhos?
Quanto tempo faz que você não procura os seus pais para orar com eles e por eles? Talvez aí na sua casa agora, você que nos assiste, participa desse culto pela internet. Esse é um momento também de rededicação, de consagração das nossas vidas ao Senhor. Esse cântico fala sobre gratidão. A gente deu um testemunho hoje sobre gratidão. Talvez ela queira falar novamente. Nós vamos consagrar depois da oração os nossos dízimos e ofertas. Pai, nós te bendizemos, porque nós somos parte desta família. Eu quero te pedir agora que o Senhor mova o nosso coração para abençoarmos, para amarmos, para servirmos a geração que está ao nosso lado. Quem sabe poucos anos menos que nós mesmos. Eu quero pedir que o Senhor crie, ó Deus, em nós aqui nesta igreja, laços de misericórdia, de compaixão, de apoio, de amor, de companheirismo, homens com outros homens, mulheres com mulheres, mães com outras mães, avós que intercedem pelos seus netos. Senhor, nós te pedimos, gera na juventude, nos jovens desta igreja, aqueles que se preocupam com os adolescentes, que se dedicam a amá-los, a entrosá-los, a apoiá-los nas lutas que eles mesmos já tiveram alguns anos atrás, e que agora é dos adolescentes. Senhor, levanta as gerações combinadas e amarradas pelos laços do Evangelho, os laços do amor. Nós te pedimos, tem misericórdia de nós. Nós nos dedicamos, nos consagramos nesta noite. Nossa gratidão, Senhor, nossa gratidão a Ti. E ao consagrarmos nossos dízimos e ofertas, nós também tomamos como símbolo da entrega da nossa casa, do nosso casamento, dos nossos relacionamentos, para a honra e glória de Jesus, em nome dEle, amém, amém. Vamos cantar. Essa canção, como o pastor disse, eu testemunhei, e a gente tem tudo a